O presidente Bolsonaro disse hoje cedo, em frente ao Palácio da Alvorada, que o recorde de mortes pelo novo coronavírus não é culpa dele. Bolsonaro atribuiu responsabilidade aos governadores e aos prefeitos que adotaram medidas de isolamento para tentar conter o avanço da doença. Esse é o primeiro tema do grande debate de hoje. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Olá, boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Antes de começar, então, o debate, vamos ouvir novamente o que o presidente Bolsonaro disse. As medidas restritivas estão a cargo dos governadores e prefeitos. Tá? A imprensa tem que perguntar para o Dória por que mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Perguntar para ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar. Okay? Então não adianta a imprensa querer botar na minha conta essas questões que não cabem a mim. Pergunte para o Dória a questão de obras que estão acontecendo. Ele tomou todas as medidas restritivas. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos. Então cobrem deles. Tá? A minha opinião não vale. A minha opinião não vale. O que vale são os decretos dos governadores e prefeitos. Quem começa hoje é você, Caio, por favor. Bom, vamos lá. O político médio, típico, ele tem pavor do julgamento da opinião pública, não por princípio, geralmente por interesse eleitoral mesmo. E a opinião pública, ela tem o hábito de buscar e individualizar culpados, mesmo no caso de uma crise inédita e multifatorial. Não parece muito justo, mas é o que é. Uma sociedade machucada por pandemia, por recessão, tende a encontrar suas bruxas, por assim dizer, nas lideranças políticas de turno. E quando a pandemia passar, talvez antes do que a maioria dos especialistas e comentaristas anteciparam, as mazelas da recessão vão ficar, da recessão econômica. E o povo tem memória, ao contrário do que pensam muitos elitistas. A população vai lembrar de dois tipos de discurso. Um discurso mais alarmista, que advogava a paralisação radical da economia com a justificativa de salvar vidas. E um discurso mais otimista, que advogava a retomada gradual da economia, também com a justificativa de salvar vidas. O denominador comum de ambos os discursos é minimizar o sofrimento humano com base na ciência. Nisso não há qualquer diferença de narrativa, por assim dizer. Mas é fato que prevaleceu o discurso alarmista na tomada de decisões relacionadas à pandemia. E políticos que adotaram essa linha, com o provável endosso da imprensa, vão tomar para si a salvação hipotética de milhares e milhares de vidas. Mas esse discurso alarmista se sustentou num estudo inglês da Imperial College, com N falhas metodológicas, que antecipou centenas de milhares de mortes no Brasil, caso não houvesse um lockdown, que nunca houve, tivemos essa discussão aqui. Esse discurso alarmista também deu voz a especialistas que mais pareciam arautos do apocalipse, falando em quarentena até 2022. Esse discurso alarmista desprestigiou promissores tratamentos experimentais que parecem ser satisfatórios na redução da carga viral dos pacientes. Esse discurso alarmista ignorou o custo em vidas humanas da paralisação econômica e transformou um problema multidisciplinar em uma matéria de apenas uma das várias ciências humanas. Esse discurso alarmista no âmbito judicial, como citou o presidente, tirou o poder de ação do governo federal, deixando a gestão do isolamento exclusivamente a cargo de prefeitos e governadores. E esse discurso alarmista justificou a violação de direitos e garantias fundamentais e cidadãos trabalhadores foram presos, enquanto bandidos eram soltos às centenas. O tempo vai passar, os dados vão chegar. A população vai comparar as mortes por pneumonia e insuficiência respiratória em 2019 e 2020. A população vai saber onde o sistema de saúde colapsou e por quê. A população vai tomar conhecimento dos escândalos de superfaturamento das contratações sem licitação no estado de calamidade. A população vai pegar as falas dos especialistas e dos formadores de opinião com as suas previsões de mortalidade e comparar com a realidade dos fatos. Portanto, respondendo a essa primeira questão do debate, Mona Lisa, a culpa ainda não é do presidente da República, nem dos governadores, nem dos prefeitos, nem de ninguém, ainda. Porque a culpa é de quem a opinião pública decidir. E isso virá com o tempo. Augusto, por favor, suas primeiras considerações. Eu estou curioso para ouvir do meu debatedor quais são as propostas do discurso otimista. Mas antes delas, eu gostaria de dar boa noite a todas e todos.
E dizer que, primeiro, com relação à pergunta, eu acho que não é o momento de colocar a culpa em absolutamente ninguém, porque colocar a culpa, eu vou entrar nesse jogo da disputa política e ideológica da pandemia, coisa que eu venho desde o primeiro programa que nós tratamos desse tema aqui no Grande Debate, contrariando e discutindo. Então, não é o momento de colocar a culpa, é o momento de salvar vidas. E lembrando do primeiro debate que nós tivemos aqui, acredito que esse já é o 15º ou 16º programa que eu participo, depois de substituir com muito desafio e muita honra a minha amiga de tantos anos, Gabriela Prioli. Mas naquele primeiro debate a gente discutiu justamente a questão do isolamento. E trouxemos estudos aqui, tanto eu quanto o meu debatedor, e essas estimativas eram baseadas realmente em sistemas matemáticos, em módulos matemáticos, em previsões matemáticas, ou na análise de pandemias anteriores, ou quando muito, na análise de outros países que a infecção e a pandemia começou mais cedo. Foi trazido aqui também alguns artigos de empresários, por exemplo, que comparavam a pandemia a acidentes automobilísticos e até médicos que propunham saídas radicais, médicos especializado em dietas. Hoje a situação é bem diferente. Por que ela é diferente? Porque nós temos dados mais concretos do Brasil. Dados esses que são corretos? Infelizmente não. Dados esses que são atualizados, dados esses que retratam efetivamente o que está acontecendo no Brasil? Infelizmente não. Então há um provável erro na curva epidemiológica que a gente mostra no nosso país e no nosso estado, porque os dados, mais uma vez, ainda não são suficientes. Um dado que, infelizmente, e é o pior dado de todos, a gente erra menos, que é o número de mortos. É aí que a gente tem que começar a olhar. A cada 7 dias no Brasil, o número de mortes dobra. O número de mortes por síndrome respiratória no Brasil aumentou, neste período, em 1000% na média. Os estados que mais estão tendo problema, este número é assustadoramente mais alto. Pernambuco, a alta foi de 6.000%, Amazonas 4.000% e Rio de Janeiro, que hoje tem fila de 300 pessoas para serem internadas na UTI, 2.500%, aumentou o número de mortes de pessoas com síndrome respiratória, o que é um indicativo muito grande de que mais pessoas estão morrendo de Covid-19, além daquelas oficialmente numeradas. Um estudo que foi divulgado hoje traz um dado assustador. Um estudo feito por 47 pesquisadores do mundo inteiro. Eles afirmam que o Brasil tem a maior taxa de contágio do mundo. O que significa isso? No Brasil, a cada infectado, nós infectamos 2,81 outros infectados. Então, a taxa de contaminação brasileira é de 2,81. Para vocês terem ideia, a taxa da Alemanha é de 0,8. A CNN divulgou um dado extremamente importante feito pelo Observatório Covid-19. Observatório esse que é formado por pesquisadores da USP, da Unesp, da Unicamp e da Universidade de Brasília. Eles afirmam que se São Paulo, o estado de São Paulo, não tivesse adotado as medidas de isolamento que adotou, nós não teríamos mais leitos de UTI em 6 de abril. O cenário não é alarmista. Aqui não tem nada de alarmismo. São fatos, são dados. Extremamente preocupantes e alarmistas, sim. Enquanto isso, o que nós vemos? Governadores tentando, de alguma forma, melhorar essa situação. Construindo leitos de UTI, fazendo campanhas pelo uso de máscara, distribuindo álcool em gel para as pessoas e tentando formas de diminuir o índice de contágio da Covid-19. Por outro lado, o que a gente assiste do governo federal? Hoje, em uma conversa com senadores, o ministro da Saúde foi de uma transparência que, vou ser bem honesto, ele ganhou pontos comigo só pela transparência que ele teve hoje nessa conversa com os senadores. Perguntado, ministro, quando vai ser o pico da doença? Ele respondeu, pico? Não sei. E ninguém sabe. Indo além, disse o seguinte, a gente não sabe qual é o percentual da sociedade que está comprometido pela doença. Os testes que a gente faz hoje não permitem saber essa realidade. Sem esse conhecimento, você literalmente está navegando às cegas. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade que o próprio ministro da Saúde afirmou hoje. Estamos navegando às cegas. Não é alarmismo, não é querer o pior, é se ater aos fatos concretos que estão acontecendo no nosso país agora, enquanto a gente conversa. Então vamos nos até aos fatos, né, da previsão versus a realidade.
Eu já trouxe inúmeras vezes aqui para o espectador da CNN, né, os estudos do Imperial College que falavam em 400 mil, 500 mil mortes, e não é exatamente o que a gente está verificando. Como é que quando você a gente sabe, fala cara? num discurso, Como é que você sabe que isso não vai acontecer? Quando a gente fala num discurso otimista, se é que dá para usar essa palavra em se tratando de uma tragédia, de uma calamidade pública, a gente pode citar o modelo Covid Brasil. Inclusive, eles fizeram uma atualização desse estudo, né, recente, que a gente trouxe para o espectador da CNN, se não me engano, na semana passada, e amanhã a expertise desses profissionais, né, que é uma equipe multidisciplinar, que inclui matemático, doutores, né, o imunopatologista PhD, Dr. Bruno Filardi, também o economista Samidana, isso será submetido ao conhecimento dos nossos parlamentares em audiência pública na Câmara Federal. Então, é um estudo científico, um paper de 40 páginas que já foi submetido aí a revistas especializadas. E o que ele propõe? Ele propõe um modelo sério, um modelo epidemiológico que considera as particularidades do Brasil. Então, a pirâmide etária, o clima, dados de demografia. O Brasil é um país continental, ele tem múltiplas realidades. Você tratar o Brasil como se fosse um bloco homogêneo é desprezar a ciência, especialmente quando a ciência, as outras áreas da ciência, que infelizmente estão ignoradas, então economia, estatística, dizem peremptoriamente que a cada ponto percentual no desemprego aumenta em meio ponto a mortalidade. Eu já trouxe uma estimativa aqui, com base nas projeções de redução de PIB e aumento do desemprego, né, da mortalidade que a gente está falando. E aí sim são dezenas de milhares de óbitos, porque pobreza mata, pauperização mata. No caso aqui de São Paulo, esse estudo do modelo Covid Brasil, ele diz que nós já estamos no pico de óbitos, certo? Essa é a semana do pico de óbitos, que reflete uma realidade de contágio de 1 a 2 semanas atrás. E esse estudo, como a gente tem os casos de subnotificação, né, do contágio, ele faz uma conta inversa. Então, a partir dos óbitos, a partir das mortes, né, e sabendo já qual que é a taxa de mortalidade com base na pirâmide etária, eles conseguem estimar como que anda, né, o contágio e determinar se a gente está próximo ou não do fim, né, desse pico de pandemia, a partir do momento em que um indivíduo vai contagiar uma pessoa ou menos. Então, isso estabiliza e diminui. É uma outra visão. Ele já sai do campo das centenas de milhares de óbitos que foi usado politicamente para colocar as pessoas em quarentena, sim, né? Foram decisões políticas, porque se o próprio ministro da Saúde, né, que já teve aí a oportunidade de tomar pé da situação, reconhece publicamente, como você bem elogiou aqui, que está às escuras, isso também vale para o governador de São Paulo, vale para o governador do Amazonas. Só que a gente tem algumas situações que mostram que o verdadeiro vírus, né, o vírus mais letal, é o vírus da má gestão pública. Porque quando a gente fala desses números alarmantes na região norte, especialmente no Amazonas, a gente está falando de um estado que tem menos de 200 leitos de UTI, ou tinha pelo menos menos de 200 leitos de UTI. Você acha que tem cabimento? Qualquer tragédia da saúde pública, isso poderia ser uma intoxicação alimentar em massa, já geraria esse tipo de problema. Aqui em São Paulo, nós vimos aqui, nós denunciamos no debate o que estava acontecendo. Hospitais públicos que, para a reportagem, fingiam que estavam com equipamentos de ventilação, de UTI, e quando saía a reportagem, eles removiam e começavam a juntar pacientes que estavam infectados com pacientes suspeitos de infecção. E a gente está falando isso com um mês já, praticamente, de isolamento social decretado. Portanto, esses são os verdadeiros fatores. A gente já concordou aqui várias vezes, doutor, que o fator determinante, o fator limitante é o acesso ao sistema de saúde e aos leitos de UTI. Aqui em São Paulo, a gente está numa situação razoavelmente confortável se nós estivermos, de fato, como propõe o modelo Covid Brasil, estivermos no pico. E isso, no contexto, é ser otimista, né? E alarmismo não é elogio, o alarmismo tem um tom pejorativo. É muito fácil você sair como profeta do apocalipse, né? Mas os estudos falavam especificamente que sem lockdown haveria centenas de milhares de mortes. Não parece mesmo ser o caso, doutor, e eu imagino que você não seja tão pessimista assim. Bom, vamos lá.
Estudo Covid Brasil, trazido pelo Caio aqui 2 vezes no nosso debate. Realmente ele é feito e assinado por uma série de profissionais. Um deles é um matemático, Alexandre Simas, que deu a seguinte declaração: soube que tem pessoas utilizando o nosso modelo para justificar o fim da quarentena. Isso não faz nenhum sentido. Não temos nenhuma evidência que forneça o mínimo de segurança para uma eventual saída da quarentena. Uma atitude irresponsável pode pôr tudo a perder. Blumenau, que abriu o comércio na semana passada, e nós pudemos assistir imagens de um shopping center sendo invadido por pessoas não respeitando qualquer distanciamento mínimo, naquela data tinha 95 casos confirmados de Covid. Durante só este final de semana, somaram novos 62 casos. Durante o final de semana. Ontem, o número de infectados em Blumenau era de 194. Do momento de isolamento social para a abertura do comércio, Blumenau pulou de 95 para 194 casos. A flexibilização da Alemanha, trazida aqui tantas vezes como um modelo a ser seguido, já começou a dar problema. Um estudo publicado no dia 27 pelo Instituto Robert Koch, que é o instituto oficial que auxilia o governo alemão no combate à pandemia, disse o seguinte: a liberação, ainda que bastante gradual, do comércio e de outras atividades na Alemanha já aumentou o índice de infecção e de letalidade. Aquele índice que eu trouxe para vocês na minha primeira fala, de 0,8, já subiu, segundo esse estudo, para 1. Há um estudo, vamos falar agora de economia, já que muitas vezes parece ser esse o falso dilema de se flexibilizar ou não a quarentena. Há um estudo citado aqui pela CNN de 2 economistas brasileiros, economistas. Então vamos lá, vamos pensar, vamos procurar gente de outras áreas. Economistas brasileiros da Universidade de Cornell, dizendo que intensificar a quarentena, vejam bem, intensificar a quarentena traria um benefício de cerca de 298 bilhões mensais para o país. Eu realmente tenho muita dificuldade para dizer o mínimo de pessoas que ainda, neste momento e com o cenário que nós estamos vivendo no Brasil, vários estados estão com seus leitos praticamente ocupados, quando não ocupados. São Paulo está numa situação razoavelmente confortável, ainda bem, justamente porque São Paulo adotou as medidas certas no momento certo. E aqui, a má gestão dos governadores, má gestão do governo federal. Má gestão do governo federal. Que absurdo chegar numa data de hoje com esse número gigante de infectados e de mortos e ter que ouvir do presidente da República, líder da nossa nação, o problema não é meu. Como o problema não é seu, presidente? Pessoas morrem a cada dia, a cada minuto. O problema é de todos. O problema é dos governadores, do prefeito, o problema é do senhor. Essa postura desrespeitosa com as vítimas, desrespeitosa com a vida das pessoas, desrespeitosa com a ciência, tem colocado em risco cada vez mais a população. Não há outra saída que não seja o isolamento para conter o avanço rápido demais da pandemia. Todos os países fizeram isso em grau muito maior do que o nosso. Propor qualquer tipo de flexibilização ou colocar a culpa em qualquer tipo de governador que adotou essa postura, porque é a única a ser adotada nesse momento, é irresponsável e é leviano. Nós não podemos, a situação é muito grave, ela é muito mais grave do que na semana passada. Os números estão piorando, a pandemia está aumentando e eu não quero ter que na semana que vem chegar aqui e falar, eu avisei. Eu sou o profeta da realidade agora. Eu não quero ser profeta de nada. Eu estou trazendo dados. A situação é muito grave. Nós não podemos flexibilizar absolutamente nada. Senão essa pandemia vai matar muito mais gente do que já matou até agora. Bom, só para fazer uma breve correção, já que você citou os autores do estudo, eu recebi agora uma mensagem do Dr. Bruno Filardi, imunopatologista, PhD. Ele disse o seguinte: sobre a Covid, os conceitos são complexos e ainda estamos tentando entender muitas coisas, mas certamente há muita desinformação. As estatísticas de morte estão superestimadas, leitos subutilizados. Enfim, concordo com todos os seus argumentos, Caio. Eu acabei de receber. Antes de vir para cá,
Eu conversei também com o economista... A gente vai cobrar o Dr. Bruno, então, se a coisa piorar. A gente cobra, já sabemos uma pessoa para cobrar. Antes de eu vir para cá, eu conversei com o Samidana, que também é economista PhD, e ele disse que sim, considerando que nós estamos no pico de óbitos e que, portanto, o pico de contágio deve ter antecedido essa data, é possível pensar em regiões menos afetadas na flexibilização. E sempre foi o que eu defendi aqui, uma flexibilização gradual, né, tratando situações diversas de forma distinta. Não tem nada de não científico nisso, pelo contrário. E é o seguinte, doutor Augusto, você vem aqui profetizar, não a realidade, você vem profetizar centenas de milhares de mortes. E o quadro atual está muito distante disso. Eu estou tentando evitar que isso aconteça, Caio. Não. Eu não quero profetizar dentro dos cenários nada. Que você traz e dos estudos que você traz, o cenário mais benéfico já envolve centenas de milhares de mortes. Então vamos ficar com o estudo do médico de dieta. E foi esse cenário que foi determinado. Que comparou acidentes automobilísticos. Quer ficar com esses estudos, a gente Ele fica. não comparou, ele fez... Da fantasia. Você sabe muito bem, você está usando aqui uma falácia do espantalho. Você sabe muito bem que ele disse que, quando ele argumentou, ele falou na abordagem. Você tem a abordagem do furacão, que você vai para casa, se esconde, espera passar, e você tem a abordagem das regras de trânsito, porque o comportamento individual impacta na coletividade. Poxa, isso é elementar, a gente está se repetindo aqui. E é exatamente o que nós fazemos aqui na CNN, de novo. De novo, é a mesma coisa. Olha a hipocrisia, a gente adota protocolos de distanciamento social. Estamos eu e você aqui no estúdio sem máscara, mas com distanciamento. Os profissionais estão usando máscara, quando a gente sai a gente usa álcool em gel. Isso vale para a gente e vale para todos os outros seres humanos que conseguem trabalhar com esse rigoroso protocolo. Só que isso podia estar sendo estendido para muitas pessoas, né, que não estariam em casa sendo pauperizadas. Você fala, o governo federal não realizou nenhum esforço. Não é assim. Apenas uma ressalva, Caio. Nossa atividade não pode ser comparada a outras. Eu disse isso no primeiro debate e reitero, nós da CNN Brasil estamos aqui trabalhando porque somos considerados serviço essencial. Mais uma vez, não sou eu nem a CNN quem diz isso, é a Organização Mundial da Saúde, ponto, só para deixar claro. Mas continue, por favor. Não, claro que nós somos considerados atividade essencial, mas a minha presença aqui no estúdio não é essencial. Ela é cosmética, ela é estética, ela é uma opção. E, obviamente, se eu estivesse correndo um risco muito grave, ou eu ou a minha família, eu não estaria aqui. E é disso que se trata, né? Você tem as pessoas que estão dentro do grupo de risco, nossos profissionais idosos estão afastados em casa, né? Então, é simplesmente isso que eu estou propondo. A realidade que eu vivo, a realidade que eu enxergo, eu acho que é possível levar para outras atividades, principalmente atividades muito controladas, como atividades de indústria, né? Ou alguns tipos de comércio, formas alternativas, escritórios, onde não existe uma concentração tão grande de profissionais. É disso que a gente está falando. Não é de promover grandes aglomerações, como foi o caso, por exemplo, do carnaval de rua, né? Então, a pandemia foi solenemente ignorada naquela época e possibilitou essas grandes aglomerações. Vai saber quantas vidas foram perdidas em razão disso, né? Da negligência das nossas autoridades. Então, eu sinceramente, é uma pena que a gente tenha que esperar aí o desenrolar dos fatos para, eventualmente, concluir que nós poderíamos ter flexibilizado vamos dizer assim, a quarentena antes, porque a cada dia são bilhões e bilhões de reais, né, que saem da nossa economia, que pauperizam o nosso país, que aumentam o nosso endividamento. Isso vai reduzir a capacidade de investimento do Estado na saúde pública. Você imagina numa crise de emprego, né, quantos trabalhadores de carteira assinada que têm acesso a plano de saúde, né? Então, portanto, a saúde privada, que em geral é melhor do que a saúde pública. Você imagina quantas pessoas vão perder acesso a isso? Não só essas pessoas, mas seus dependentes, as suas famílias. E o impacto que isso pode ter na mortalidade, na qualidade de vida das pessoas. É muito sério. Não dá para a gente... Você fala em falso dilema, doutor, mas você estimula esse falso dilema ao dizer que a ciência está só do teu lado. Isso é mentira. É mentira. Você diz que está todo mundo às escuras, então como você ousa dizer que a ciência está ao seu lado? Não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Mas o tempo vai dizer
se serão 400 ou 500 mil mortes no Brasil, como as previsões que você trouxe aqui para os espectadores da CNN, ou se vai ser no modelo Covid Brasil que eu trouxe para o espectador da CNN. É questão de algumas semanas. Apenas 2 correções. Eu não trouxe estimativa nenhuma de mortes. E nesse debate, Caio... Do London Imperial College? Eu nunca trouxe o London Imperial College aqui. Eu lembro as coisas que eu trago aqui. E neste debate, Caio, eu estou, assim, de forma bastante honesta, eu vou te dizer, eu espero que você esteja certo e eu esteja errado, que a gente consiga flexibilizar e menos pessoas morram. Eu não faço a menor questão de ganhar sobre esse tema aqui. Você pode levar não parece, porque quando você advoga para si, o monopólio da ciência não é o que transparece para mim nem para o espectador. Mal sei ler bula de remédio, não tenho nada da ciência. Ou então você fala com muita propriedade sobre coisas que você não entende. Não, na verdade, eu leio os estudos que você cita e leio os que eu trago. Sim. Mas só uma e distorce os estudos que eu cito. De um pouco de pesquisa a mais, coisa que parece que você não faz. Não tem problema, doutor. Como eu disse, é uma questão de passagem do tempo e a opinião pública é testemunha das ideias que a gente está jogando aí ao vento e as palavras não voam. Exato. Esse tema está esgotado? Por mim? Caio? O tempo vai dizer, Mona Lisa. Então, vamos lá. Não, o tema esgotado por hora, para agora. Não, claro, em relação ao assunto, jamais perguntaria isso nesse momento.